Portugal é um país com uma antiga e muito intensa ligação ao mar. Basta olhar para o território continental e insular de Portugal para compreender que o mar não pode deixar de ser entendido como um desígnio nacional para todos os portugueses. O mar é um elemento essencial para a compreensão da nossa história, de quem somos e como poderemos vir a ser nos tempos vindouros enquanto comunidade. Nada representa melhor a tenacidade e a capacidade de empreender dos portugueses do que a época em que as caravelas partiam de Sagres e chegavam a destinos distantes e antes desconhecidos. Nesse tempo heroico, de esforço desmedido, os portugueses foram os pioneiros da globalização ao darem novos mundos ao mundo e ao propiciarem os primeiros contactos entre povos e culturas tão diversas. Foi um tempo de glória e de muito sofrimento. Fernando Pessoa, no poema Mar Português da Mensagem, sintetiza bem essa dualidade ao proclamar: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mas a relação de Portugal com o mar não se esgota numa época histórica nem numa atividade específica. Atualmente, adotando uma abordagem mais ampla, o mar faz parte do cotidiano dos portugueses por razões tão diversas como a extensão da plataforma continental além das 200 milhas marítimas ou das ondas gigantes que podem ser surfadas na Nazaré. O presente conjunto de 6 vídeos, com uma duração total de cerca de 60 minutos, pretende apresentar um panorama sobre as regras jurídicas que regulam a atuação dos Estados e dos seus nacionais no mar. Consiste numa síntese de alguma das matérias mais importantes desta área jurídica. Procura transmitir uma visão compreensiva dos diversos aspectos em que se desdobra a regulamentação do espaço marítimo. Visa fazer essa apresentação de uma forma cientificamente rigorosa e compreensível para todos aqueles que os venham a ver e a escutar. Ao constituírem o enquadramento jurídico de um desígnio nacional, parte do pressuposto de que o conhecimento destas matérias não pode ficar circunscrito aos académicos e deve passar a integrar os instrumentos de que os cidadãos dispõem para exercer plenamente a cidadania. O direito aplicável ao mar é uma mescla de regras de direito internacional e de regras provenientes dos direitos internos dos Estados. Nos vídeos que constituem este panorama, vamos concentrar a nossa atenção fundamentalmente no direito internacional do mar, fazendo apenas uma breve referência ao direito português. A razão que o justifica é tratar-se de um domínio da ciência jurídica cuja simplicidade é aparente e enganadora, principalmente numa época em que os assuntos relacionados com os mares e os oceanos passaram a ter uma difusão mediática muito significativa. Os 6 vídeos são sucessivamente dedicados aos seguintes temas: História do Direito Internacional do Mar, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Espaços Marítimos, Regime Jurídico das Atividades desenvolvidas nos espaços marítimos, Resolução de conflitos no espaço marítimo e Portugal e o direito internacional do mar. Estas apresentações breves e não detalhadas das regras que se aplicam aos oceanos procuram dar respostas entendíveis a perguntas muito diversas e a temas com uma complexidade muito diferenciada. Uma pergunta recorrente nos espíritos dos leigos em questões jurídicas é a de saber se existe uma entidade internacional com competência para gerir os mares. E, na sua sequência, se não deveria existir uma entidade capaz de aplicar sanções aos infratores que atuam contra uma visão de bom senso do que será o bem comum de todos aqueles que estão a usar os mares. Uma pergunta semelhante está relacionada com a divergência existente entre a divisão jurídica do espaço marítimo e uma abordagem ambiental das atividades humanas que podem ser prosseguidas nos mares. Para se dar uma resposta juridicamente fundamentada às interrogações formuladas, é necessário ter em consideração algumas das questões básicas que lhes estão subjacentes. Por um lado, é preciso perceber que a vontade dos Estados continua a ser determinante na formulação e no cumprimento das regras jurídico-internacionais que se aplicam aos mares. E, por outro lado, deve ser posto em destaque que a distinção entre os vários espaços marítimos existentes, com realce para os submetidos à soberania e à jurisdição dos Estados costeiros, é o resultado de abstrações de natureza jurídica, mesmo quando os dados e outras ciências aconselhariam a adoção de soluções diferentes das atualmente existentes e consagradas no direito internacional do mar em vigor. Dito de uma outra forma, e tendo em consideração o espaço marítimo específico em concreto, se os Estados continuam a explorar, a gerir e a conservar as espécies marinhas vivas existentes nas suas zonas económicas exclusivas de uma forma primacialmente individual, é porque essa é a sua vontade, enquanto sujeitos internacionais dotados de poderes soberanos. Da mesma forma que ainda não existe uma entidade internacional com capacidade para governar globalmente os mares, porque os Estados não tomaram conjugadamente uma decisão nesse sentido. Importa salientar, em contraponto, que quando os Estados empreendem positiva e resolutamente
em mudanças estruturais, estas podem acontecer num período de tempo consideravelmente curto. O surgimento dos conceitos de plataforma continental e de zona económica exclusiva são exemplos de modificações muito rápidas neste domínio, ao constituírem uma redução substancial do espaço marítimo, onde antes podiam ser exercidas em plenitude as liberdades do alto mar. Da mesma forma que a criação de áreas marinhas protegidas é uma evolução recente do direito internacional do mar, que foi surgindo e consolidando-se à margem do enquadramento jurídico da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, na medida em que essa foi a vontade dos Estados e estes estiveram dispostos a criar os instrumentos jurídicos necessários à sua concretização. A viagem ao enquadramento jurídico internacional dos mares vai iniciar-se com a referência a alguns dos marcos fundamentais da história do direito internacional do mar. Ao Tratado de Tordesilhas, à polémica sobre o mar clausum e o mar liberum, que esteve na base da consagração do princípio da liberdade dos mares, às dificuldades em se conseguir chegar a uma largura única para o mar territorial, à Proclamação Truman e, finalmente, às 3 Conferências das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Durante séculos, com a consagração da posição defendida por Hugo Grossio, em contraponto à tese propugnada por Frei Serafim de Freitas, a quase totalidade dos oceanos foram um espaço aberto à navegação e à pesca pelos nacionais de todos os Estados. Com efeito, até à segunda metade do século passado, os mares não podiam ser objeto de apropriação por parte de qualquer Estado, com exceção de uma muito estreita faixa de águas salgadas adjacentes ao território terrestre do Estado costeiro. Esta divisão dos oceanos, entre um mar territorial com a extensão de apenas algumas milhas marítimas e um alto mar que ocupava praticamente a totalidade dos mares, começou a ser alterada a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A alteração da divisão tradicional dos mares começou em 1945 a Proclamação Truman, quando foi reivindicado pela primeira vez o exercício de poderes soberanos sobre a plataforma continental. A possibilidade de os Estados costeiros poderem atuar soberanamente na exploração dos recursos minerais de uma parte dos fundos marinhos adjacentes ao seu território terrestre foi tão consensual que, em 1958, estavam criadas as condições para ser concluído um tratado internacional sobre esta matéria. O enquadramento jurídico básico aplicava aos mares consta atualmente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Negociada durante quase uma década, entre 1973 e 1982, entrou em vigor em 1994. Este tratado internacional multilateral, também conhecido em Portugal como Convenção de Montego Bay, por ser o local onde se concluíram as negociações e o seu articulado foi objeto de assinatura, tem atualmente 166 partes, incluindo a União Europeia. Congrega a quase totalidade dos Estados com interesse e relevância nos assuntos marítimos, com a notável exceção dos Estados Unidos da América, que ainda assim estão obrigados a respeitar todas as normas da Convenção que têm a natureza de costume internacional. Num muito extenso articulado da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, com 320 artigos, a que ainda se devem adicionar os artigos que integram os seus 9 anexos, podem ser encontradas as regras fundamentais aplicáveis aos espaços marítimos, à regulamentação das atividades passíveis de ser prosseguidas nos mares e o elenco dos mecanismos de resolução de conflitos disponíveis para solucionar os litígios que podem ocorrer no seu âmbito. Na atualidade, devem ser tidos em consideração os seguintes espaços marítimos: águas interiores, águas arquipelágicas, mar territorial, zona contígua, zona económica exclusiva, plataforma continental, alto mar e área. Estes espaços marítimos devem ser agrupados em 2 grupos distintos. Por um lado, os espaços submetidos à soberania e à jurisdição dos Estados costeiros e, por outro lado, os espaços que podemos chamar de internacionais e internacionalizados. A extensão que estas zonas marítimas podem alcançar é feita através da utilização de uma unidade de medida específica, a milha náutica ou milha marítima, correspondente a 1852 metros. No primeiro grupo, o dos espaços submetidos à soberania e à jurisdição dos Estados costeiros, devem ser integrados as águas interiores, as águas arquipelágicas, o mar territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva e a plataforma continental. O conceito de águas arquipelágicas é restrito aos chamados Estados arquipelágicos, em conformidade com o preenchimento de determinadas condições geográficas específicas previstas na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A plataforma continental até às 200 milhas marítimas, correspondente ao espaço submerso adjacente ao território terrestre, é inerente ao estatuto de Estado costeiro
independentemente de qualquer reivindicação ou do seu aproveitamento efetivo. Em contraponto, os Estados costeiros têm a opção de reivindicarem os restantes espaços marítimos, na medida em que isso corresponde aos seus interesses. Nestes termos, por exemplo, os Estados ribeirinhos têm-se abstido de avançar com a reivindicação de zonas económicas exclusivas no mar Mediterrâneo, tendo em consideração as suas características particulares de mar fechado. Em termos gerais, de acordo com as regras previstas na Convenção de Montego Bay, os espaços marítimos podem alcançar as seguintes distâncias máximas: o mar territorial, 12 milhas marítimas, a zona contígua, 24 milhas marítimas, a zona económica exclusiva e a plataforma continental, 200 milhas marítimas. Em determinadas condições, correspondentes às características específicas dos fundos marinhos, os Estados podem alargar as suas plataformas continentais a espaços que podem alcançar as 350 milhas ou as 100 milhas marítimas, além da profundidade dos 2.500 metros. Essas condições precisam ser demonstradas e aceites pela Comissão de Limites da Plataforma Continental, uma entidade internacional criada pela Convenção de Montego Bay e a funcionar no âmbito da Organização das Nações Unidas. Importa salientar que o alargamento das plataformas continentais, além da jurisdição nacional, é um processo em curso, cuja conclusão ainda vai demorar algumas décadas, tendo em consideração o número de submissões que foram apresentadas pelos Estados costeiros à Comissão de Limites da Plataforma Continental, tanto individual como conjugadamente. No segundo grupo, os espaços marítimos internacionais e internacionalizados devem ser incluídos o alto mar, ou mar alto, e a área. A extensão dos espaços qualificados como alto mar e como área são apurados pela negativa, no sentido de que abrangem os mares e os oceanos que não estão submetidos à soberania ou à jurisdição dos Estados costeiros. A qualificação dos fundos marinhos como plataforma continental, além das 200 milhas marítimas, vai ser muito relevante para a determinação da extensão da área. Sendo um conceito inovador, criado para proceder à internacionalização do aproveitamento dos recursos minerais dos fundos marinhos, a extensão da área é apurada pela negativa, ocupando todo o espaço que não tiver sido qualificado como plataforma continental, tanto até como além das 200 milhas marítimas. Neste ponto do nosso percurso, tendo em consideração as atividades que podem ser prosseguidas nos mares pelos Estados e pelos seus nacionais, é muito importante sublinhar que os poderes atribuídos aos Estados costeiros nos espaços marítimos não são equivalentes àqueles que estes gozam no território terrestre. Assim, em sentido estrito, os espaços marítimos não são uma parte do território do Estado. O território terrestre do Estado é um espaço de exclusão, na medida em que o exercício de soberania por parte de um Estado em relação ao seu território é caracterizado pela exclusividade. Nos espaços marítimos, em termos opostos, existe a possibilidade de serem prosseguidas simultaneamente atividades por sujeitos de nacionalidades diferentes. Nestes termos, o essencial neste domínio é perceber quais são os poderes que foram atribuídos aos Estados costeiros e, no seu reverso, quais são os poderes reconhecidos aos terceiros Estados e aos seus nacionais em relação a cada um dos espaços marítimos em questão. Daqui decorre que um espaço marítimo está sujeito à soberania ou à jurisdição de um Estado costeiro não impede que outros Estados e os seus nacionais possam simultaneamente prosseguir atividades neles, em conformidade com as regras jurídico-internacionais que se aplicam em cada um desses espaços. Nos oceanos, podem ser desenvolvidas atividades de natureza muito diferenciada. Se focarmos a nossa atenção nas atividades de natureza económica, devem ser postas em destaque a navegação, a pesca, a exploração offshore de petróleo e de gás natural e a colocação de cabos utilizados nas redes submarinas de telecomunicações. O caso da navegação é particularmente ilustrativo da forma como os poderes dos Estados costeiros devem ser conciliados com os poderes de terceiros Estados. Assim, por exemplo, nas zonas económicas exclusivas, os navios com a nacionalidade de 6 Estados podem navegar livremente desde que não se dediquem à pesca, tendo em consideração que a exploração, o aproveitamento, a conservação e a gestão dos recursos marinhos vivos fazem parte dos direitos de soberania dos Estados costeiros. Da mesma forma que o exercício da navegação, enquanto tal, é identicamente permitido no âmbito dos mares territoriais, ao abrigo do denominado direito de passagem defensiva, mesmo sabendo que os direitos dos Estados costeiros nesse espaço marítimo são muito próximos da soberania de que os Estados costeiros gozam no seu território terrestre. Uma pergunta que desponta normalmente no espírito daqueles que estão menos habituados a lidar com a resolução de conflitos entre Estados é a de saber como podem ser solucionados os litígios que ocorrem nos oceanos. Importa salientar que a interrogação é legítima
e decorre normalmente da constatação da inexistência de uma entidade internacional encarregada de fazer a gestão dos espaços marítimos e a utilização dos tribunais internacionais não ser obrigatória. A resposta a esta questão implica que se ponham em destaque 3 aspectos distintos. Antes de mais, que os Estados, enquanto entidades soberanas colocadas numa posição de igualdade, preferem normalmente resolver os seus litígios diretamente através de negociações conduzidas em relativo sigilo. Por outro lado, que a comunidade internacional dos Estados é descentralizada e a utilização dos tribunais internacionais implica a prévia aceitação do seu poder decidir de forma obrigatória. E, finalmente, que quando os Estados pretendem resolver os seus litígios com a intervenção de terceiros, existem muitos mecanismos a que podem recorrer em conformidade com a percepção da forma como prosseguem mais adequadamente os seus interesses. Em conformidade, um número significativo de litígios relativos a fronteiras marítimas têm vindo a ser apreciados pelo Tribunal Internacional de Justiça. Da mesma forma que algumas controvérsias relacionadas com o apresamento e a libertação de navios e das suas tripulações têm sido objeto de decisão do Tribunal Internacional de Direito do Mar. Deve ser salientado que o Tribunal Internacional de Direito do Mar, com sede em Hamburgo, na Alemanha, foi criado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e começou a funcionar em 1996. Em conformidade com a liberdade de escolha que é reconhecida aos Estados neste domínio, embora seja um tribunal especializado em matérias relacionadas com o mar, a sua utilização tem sido relativamente escassa e, no final de quase 2 décadas, a sua atividade não ultrapassou as 2 dezenas de casos. Como pode ser agora entendido de uma forma mais clara, a posição de Portugal em relação ao mar não pode ser apreciada isoladamente do enquadramento jurídico internacional em vigor neste domínio. Como sucede em qualquer outra área da atividade humana, as regras jurídicas aplicáveis ao mar pretendem criar um mínimo de segurança nas relações entre as diversas pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas. Por um lado, visam fornecer aos Estados e aos seus nacionais uma orientação sobre os comportamentos que lhes são autorizados e as atuações que não devem ser prosseguidas. Ao mesmo tempo que, por outro lado, permitem ter uma expectativa legítima sobre quais são os comportamentos que podem ser esperados dos outros Estados e dos seus nacionais. Dito de outra forma, as regras jurídicas aplicáveis ao mar visam fornecer um quadro no âmbito do qual cada um dos sujeitos sabe o que pode fazer e aquilo que pode esperar de todos os outros. Em conformidade, quando estes padrões de conduta não estejam a ser respeitados, estaremos em presença de um potencial conflito e da necessidade de ser encontrada uma forma de este vir a ser ultrapassado. Nestes termos, é facilmente compreensível quando a lei portuguesa reivindica um mar territorial com 12 milhas marítimas, uma zona contígua com 24 milhas marítimas e uma zona económica exclusiva com 200 milhas marítimas, o tenha de fazer em conformidade com o direito internacional do mar em vigor. Da mesma forma que, quando coletivamente estamos envolvidos num processo de extensão da plataforma continental além das 200 milhas marítimas, a vontade de exercer poderes soberanos relativamente ao aproveitamento dos recursos naturais dos fundos marinhos esteja condicionada à apreciação que venha a ser feita da submissão portuguesa pela Comissão de Limites da Plataforma Continental. Essa é a razão pela qual a apreciação da atuação de Portugal e dos portugueses nos mares, mesmo quando se esteja a dar no âmbito dos espaços marítimos submetidos à sua soberania e jurisdição, não se pode bastar nas regras que são emitidas sobre a matéria pelos órgãos que exercem o poder político internamente, mesmo quando se trata da concretização de prerrogativas da soberania de um Estado. Como tínhamos avançado no início desta viagem exploratória, os 6 vídeos que desenvolvem esta introdução são apenas uma breve incursão à regulamentação jurídica aplicável aos mares. Nestes termos, procuram dar uma resposta o mais clara possível a algumas das perguntas básicas que são frequentemente formuladas sobre a atuação nos oceanos e, simultaneamente, ajudar a entender que as soluções jurídicas fornecidas pelo direito internacional do mar para enquadrar a atuação humana nos mares e nos oceanos têm particularidades que só podem ser entendidas no âmbito da lógica específica do direito internacional. Estando todos devidamente alertados para as surpresas com que podem vir a ser confrontados no âmbito do percurso seguinte, é agora a ocasião de vos convidar a verem e ouvirem aquilo que constitui uma breve introdução às regras jurídicas do direito internacional que se aplicam aos mares e aos oceanos. Votos de uma excelente viagem.